Fala, terceiro! Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Educação Física para continuar os nossos assuntos, né, os nossos temas, as nossas conversas sobre o esporte, tá certo? E aí durante esse tempo todo vocês têm percebido que nós temos falado sobre o esporte, né? E mais especificamente do esporte perto da nossa casa, né? Os esportes que acontecem perto da nossa casa, ou então as práticas esportivas que ocorrem perto da nossa casa, né? No entanto, no meio desse caminho, nós descobrimos aí algumas coisas, né? Nós nos pusemos a pensar sobre algumas coisas, principalmente a relação, né? Ou então a diferença entre a atividade física e o esporte. Então eu queria que isso ficasse claro para vocês. Então por isso que nós demoramos um pouquinho mais para falar mais especificamente sobre o esporte em si, tá? Porque eu achei que era importante nós fazermos essa diferenciação do que era atividade física para o que era esporte, tá certo? E aí, nós então agora podemos dizer, né, ou podemos ver, ou podemos fazer as leituras de perto da nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua e podemos identificar e reconhecer os esportes que acontecem lá, tá? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês mesmos trouxeram para mim, né? Que vocês colocaram lá nos fóruns, que vocês trouxeram nas nossas conversas, né? Nos chats. E aí, quais exemplos aparecem muito? Aparece muito o futebol, aparece muito o basquete e aparece bastante também a questão da corrida, né? E aí a gente para pensar, bom, temos aí esses exemplos, né? O esporte, o basquete e a corrida. Será que tudo isso é esporte ou será que é atividade física? Aqueles que assistiram as videoaulas, fizeram as aulas no chat, né? Fizeram nossos debates, né? Fizeram as pesquisas que nós precisávamos, tiveram as conversas que nós tivemos com toda a sala, já sabem identificar muito bem isso daí, né? Por quê? Porque se eu falar sobre futebol, a pessoa vai dizer o seguinte, olha, pode ser uma atividade física como pode ser uma prática esportiva. Depende de quem está praticando, depende da onde, de como, com quais materiais, né? Lembra? Eu tinha falado que a atividade física era algo que nós fazíamos, né? Sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade a mais com aquela prática, né? Então por isso mesmo atividade física, porque tá havendo um movimento, né? Uma brincadeira, um jogo sobre o futebol, alguma coisa nesse sentido. O esporte é muito diferente, né? O esporte ele depende ali da pessoa que está praticando, dos materiais que ela utiliza, né? Ela depende desse compromisso que a pessoa tem em relação ao futebol, né? Então muitas pessoas falaram assim, professor, eu pratico futebol 3 vezes na semana, eu sou goleiro. Olha aí, ó. Isso já mostra uma relação diferente com o esporte, né? Já mostra uma forma muito mais especializada de se olhar para o futebol ou para o futsal, tá? Isso que é importante a gente entender sobre o esporte, tá certo? Em diferença com a atividade física, tá legal? Então, essa diferenciação vocês já estão craques. Agora eu quero o seguinte, que vocês então, já que vocês olharam aí perto da rua de vocês, aonde vocês moram, no bairro que vocês moram, as práticas esportivas que podem acontecer e não simplesmente as atividades físicas, tá? Agora eu quero então uma pesquisa rápida sobre as práticas esportivas que acontecem perto da casa de vocês, tá certo? Professor, aqui acontece o futebol como prática esportiva. Legal, pode fazer essa pesquisa. Professor, aqui é a corrida como prática esportiva, tem um grupo de corrida que se reúne tantas vezes na semana, eu vejo que eles usam determinado tipo de material, o tênis deles é para corrida, eles usam um boné específico, eles têm um uniforme, olha só que interessante. Então, é muito bacana você fazer uma pesquisa sobre as corridas de rua, por exemplo, tá? Nada muito grande, apenas para que nós possamos aprofundar nas práticas que acontecem perto da nossa casa,
tá certo? Então eu vou deixar essa atividade para vocês. Não deixa de entrar lá no Conexão Digital, tá? Onde tem os fóruns lá para as entregas dos trabalhos. Não deixa de acompanhar as aulas síncronas e, claro, os nossos desafios ao vivo, não é verdade? Então, pessoal, aquele abraço e até mais!